Para a aula de hoje, Escola Laura da Purificação de Castro Mendes, Guarulhos, 27 de maio de 2020, quinta-feira. Rotina, leitura, Café Van Gogh, língua portuguesa, páginas 141 e 142, interpretação de texto, matemática, página 82, gráficos e tabelas. Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vamos para mais uma leitura do nosso livro Café Van Gogh e o capítulo de hoje é Os Bolinhos Mágicos. Em outubro, uma mulher toda coberta de renda e pérola entra no Café Van Gogh e vindo da autoestrada I-70. Está indo para Nova York para morar num apartamento muito chique. Clara acha a mulher elegantíssima e fica sentindo meio sem graça. Nesse instante, a mulher é a única freguesa do café. Segura uma bolsa de palha grandona junto a si, enquanto beberica golinhos de água tônica. Mark acaba de sair da cozinha e está ligando a vitrola para dar mais vida ao lugar. Clara está sentada junto ao balcão, fazendo palavras cruzadas. Quando a mulher elegantíssima acaba de tomar seu refrigerante, vai até o caixa pagar. A galinha de porcelana está sorrindo para ela e alguém está cantando que ela seria uma pessoa ótima de se encontrar em casa na volta do trabalho. E a combinação dessas duas coisas acaba fazendo com que ela tenha vontade de ser generosa e tira da bolsona de palha uma nota de $1 para pagar a conta e mais um embrulhinho de papel laminado. E assim, de mansinho como chegou, a mulher segue adiante no caminho de Nova York, mas deixa 2 bolinhos mágicos em cima do balcão do café. Van Gogh. Os bolinhos estão dentro do embrulho de papel laminado. É claro que a essa altura, Mark já desembrulhou 2 bolinhos pequenos e apetitosos, encantadores. Põe um na mão de Clara e fica segurando o outro. Parece conchinhas, diz Clara. Ele faz que sim com a cabeça. Ainda está com um ar meio sonhador, pensando na mulher elegantíssima, coberta de rendas e pérolas. Será que a gente pode comer? Pergunta Clara. De repente, Mark tem uma intuição e diz a Clara: só se a gente fizer um pedido antes. Ora, esse negócio de fazer pedido pode ser uma sorte, mas também pode ser um azar. Clara já leu um monte de contos de fada e sabe muito bem. De repente, ela nem quer mais o bolinho. A preocupação dela faz Mark ficar tão nervoso que de uma hora para outra ele também nem sabe mais se ainda quer o bolinho. De qualquer modo, o bolinho com desejo ele não quer. Ajuizados, os dois enrolam os 2 bolinhos outra vez. Guardam um pacotinho na geladeira sem pensar mais em desejos. Mas magia não é dessas coisas que a gente tem que comer para que ela funcione. Basta acreditar. E quando Clara e Mark deixam o embrulhinho de lado, estão dando a maior prova que acreditam nela. E agora, já há uma nova história de se desenrolando no Café Van Gogh. No dia seguinte, Clara está curiosa, quer ver os bolinhos de novo. Não só os bolinhos, um presente da mulher elegantíssima, mas agora esse negócio de fazer pedido já se transformou em muito mais. Clara abre o papel laminado e desembrulha. Ela já devia saber, o tempo todo. Os bolinhos são mágicos, porque agora são 3. Ela não conta para Mark. De qualquer jeito, parece que ele nem se lembra mais dos bolinhos. Clara adora ficar esperando que as coisas aconteçam. Esperando e olhando em segredo. Faz o embrulho de novo e fica quieta. No dia seguinte, há 4 bolinhos. No outro 5, no outro 6, no outro 7. Todo dia, Clara desmancha o embrulho e encontra mais bolinho, bem pequeno. E todo dia faz o embrulho outra vez e guarda no fundo da geladeira. Clara sabe que alguma coisa vai acontecer. E quando chega em novembro, exatamente 12 dias depois que a mulher, coberta de rendas e pérolas, passou pelo Café Van Gogh, acontece. Cai sobre o Kansas uma das maiores tempestades de neve de toda a história. Ninguém está preparado. Mal foram guardadas as fantasias do Dia das Bruxas, as botas ainda estão no fundo do baú. Ninguém ainda teve a chance de comprar um novo par de luvas para o próximo inverno. Falta trazer sal grosso para deixar tudo pronto para jogar nos degraus da frente e derreter a neve. E nesse dia de uma das maiores tempestades de neve em Flowers, Kansas, há um ônibus da igreja viajando pela estrada. Um ônibus cheio de crianças pequenas, que ainda não têm idade para ir para a escola. Crianças que só têm idade para ficar umas horas na creche da igreja, brincando com massinha de modelar, enquanto as mães vão fazer compras.
pois esse ônibus é apanhado de surpresa na nevasca maluca do Kansas. Está sem correntes, sem correntes e sem os pneus de neve. Não tem a menor condição de ficar na estrada. Derrapa e bate num poste, a umas centenas de metros do Café Van Gogh. Chegam o delegado e os auxiliares, bombeiros, qualquer um que consiga atravessar a neve e chegar até lá, para ajudar a tirar as crianças que estão chorando. São 14, pequenininhas e assustadas e com frio. Algumas baterão a boca ou a cabeça no banco e choram ainda mais alto. A neve caiu tão rápido, com tanta força, e já está tão espessa no chão que nem vale a pena tentar levá-las ao hospital municipal, a uns 20 quilômetros dali. Então, quando eliminam a hipótese, o primeiro lugar que todos pensam é o Café Van Gogh. As crianças são levadas para lá e não chegam com um bom aspecto. Mark e Clara ajudam a acomodá-las em bancos e cadeiras. As carinhas delas estão cinzentas e os dedos azulados estão todas assustadoramente quietas. Então começa uma verdadeira magia, porque Clara, contando às crianças, viu que elas eram 14 e sabia muito bem, porque já conferiu de manhã, que há 14 bolinhos pequenos embrulhados no pacotinho de papel laminado lá na geladeira. Nesse momento, Clara compreende o porquê os bolinhos eram tão pequenininhos. Mark e o resto dos adultos estão tentando ver se as crianças tomam um gole de café, a única bebida quente que já está pronta. Mas as crianças são tão pequenas que não querem beber café. Mas querem saber de uma coisa? Querem comer bolinhos pequenos. Clara vai de criança em criança com o embrulho na mão e cada boquinha coloca um bolinho. E uma a uma as crianças vão esquentando e ficando alegres. Não se sente mais com dor, nem dor nos dedos. Os machucados desaparecem. Ninguém mais tem dor de cabeça, nem dor nenhuma. Não falta nenhum dente. Clara joga no lixo o papel laminado vazio e amassado. Muitos dias depois, quando Clara e o pai conversam sobre a nevasca, os bolinhos mágicos, não se arrepende de ter dispensado seus desejos. Ela só fica com pena de não ter contado a ele antes sobre os bolinhos que se multiplicavam. É que ela adora mistérios e segredos, e ele adora ouvir suas histórias. E Mark sabe que toda menina precisa guardar um segredo de vez em quando. Um segredo é como uma moeda de prata. E, além do mais, está quase chegando ao Café Van Gogh alguém com um grande segredo, guardado lá no fundo. Alguém alto, triste e elegante. Alguém que podia ser um grande astro. O astro. Natal está chegando e o Café Van Gogh está todo iluminado. A pisca-pisca de árvore de Natal em volta da porta, como antigamente, e bengalinhas de açúcar penduradas em todo o canto. Cada freguês pega uma na hora de sair. Colocaram uns enfeites de papel na cabeça da galinha de porcelana. E por cima de os cães, alguém grudou uma fita crepe e escreveu Papai Noel. Ficou Deus abençoe Papai Noel. Mudou até a eterna música sempre da velha vitrola. É a única na época do ano em que isso acontece. Agora, Nat King Cole canta Noite Feliz. Faz frio lá fora. Sopra um daqueles ventos de inverno do Kansas, que nada consegue deter. Basta levantar uma brisinha à toa lá no leste, e em questão de minutos está todo mundo tirintando umas 200 milhas a oeste dali. Tudo que é vento adora uma terra bem plana. Por tudo isso, os fregueses estão especialmente gratos ao café forte e quente que Mark fez e ao calor que deixa úmidas as janelas do café. Evidente que o Natal realça a magia e mistério do café. Em dezembro de manhã, bem cedo, o Café Van Gogh é o último lugar para se encontrar alguém que não se vê há muito tempo. Por causa do tempo nessa época, não há muitas caras novas no café. Assim, logo vem o homem e entra e todo mundo nota. Ele é alto, magro e se move como a água, além de ser muito bonito e é fantasticamente elegante. Capa preta, cachecol de caxemira preto, luvas de lã preta, bengala preta. Seus cabelos brancos coroam tudo isso de maneira perfeita. E ele deve ter uns 90 anos. Clara está dobrando os guardanapos de papel quando ele entra. Levanta os olhos e os seus olhares se cruzam na mesma hora. Ela sente que sabe tudo ao seu respeito. O Café Van Gogh tem um dom de fazer com que predomine o melhor lado das pessoas. Só por isso é que, apesar do lugar estar cheio, ninguém fica encarando o homem. Poucas pessoas dão um leve sorriso enquanto caminha até a mesinha dos fundos, ao lado da janela, e em seguida cada um fica na sua.
Clara continua a dobrar os guardanapos, enquanto uma das garçonetes anota o pedido do homem elegante. Chá preto e ovo quente, por favor? Muito obrigada. A voz dele é linda e é muito bem educado. Clara acha que ele tem um ar romântico. Mark sai da cozinha e está procurando o relógio, que ele pensa que esqueceu dentro da galinha de porcelana, aquela da tampa na cabeça. E quando olha em volta pelo café para sorrir e cumprimentar os fregueses, de repente dá de cara com um homem elegante na mesinha dos fundos. Mas, diferente de todos os outros que tratam de ser educados, Mark para o que está fazendo e fica olhando. O homem sorri meio encabulado e olha para o outro lado. Mark está olhando porque sabe muito bem de quem se trata. Olha em volta para ver se tem mais alguém no café. E quem está ali entre eles? Ninguém sabe, ninguém se lembra dos filmes do homem. Mas Mark lembra de todos eles. Mark viu todos aqueles velhos filmes mudos de Charlie Chaplin, Mary Pickford e Douglas Fairbanks. Sabe todos de cor. Salteando, conhece as caras dos atores tão bem quanto a própria filha. E Mark tem certeza que sabe quem é aquele homem elegante no café. É um astro. Clara não sabe, é óbvio. Ela até viu uns filmes antigos com o pai, mas não conhece os atores. A não ser o Chaplin, só conhece os movimentos. E talvez seja o modo como o homem elegante se moveu pelo café, que fez com que ela lembrasse de alguma coisa que já viu. Faz todos lembrarem, mas ninguém consegue descobrir exatamente o que é. Vai passando a hora do café da manhã e as pessoas vão seguindo seus caminhos e indo para o trabalho. Vão fazer compras ou para casa, ou enfeitar as árvores. Mas o homem elegante fica. Mal provou o ovo. E ainda está com a xícara de café pela metade. A porta do café abre e fecha, e ele fica olhando para a janela. Mark não consegue se controlar. Quando não há mais ninguém no café, a não ser o silencioso astro, Mark vai até a mesa dele. Curiosa e meio sem graça, Clara vai junto. Mark estende a mão do homem e aperta com elegância. Os dois se cumprimentam. Conheço o seu trabalho, diz Mark baixinho. Adoro seus filmes. Clara arregala os olhos. Até esse momento não sabia que havia um astro no café. O velho fica vermelho e sorri. Muito obrigado, diz. Há um momento de constrangimento. Em seguida, ele oferece Mark e a Clara as suas 2 cadeiras vazias junto à mesa. Felizes, eles sentam. Clara fica ouvindo enquanto Mark e o astro do cinema falam sobre os velhos filmes. No rosto do pai, uma inocência que ela nunca viu antes, como se fosse um menino. O artista parece gostar, se emociona de mansinho, achando bom falar de seu trabalho com alguém que compreende tão bem. Ele ri, suspira e até treme um pouco, revivendo tudo o que passou. Depois, por um instante, os dois ficam quietos, suspirando, e Mark pergunta amável: como é que o senhor veio parar aqui no Café Van Gogh? Clara fica esperando a resposta. O velho parece ficar feliz por alguém ter perguntado. Põe a mão no bolso do casaco e tira uma velha fotografia. Primeiro entrega a Clara, depois para Mark. É um rapaz bonito, de colete e cartola, de pé, em frente a um velho teatro. Mark olha com atenção. Mas o que é este? Exatamente, responde o velho astro. Este é o prédio, é o Café Van Gogh, em 1923, quando era um teatro. Ele e eu fizemos espetáculos juntos, aqui no verão, em que nos conhecemos. O astro de cinema mudo sorri e guarda a fotografia no bolso do casaco. Hoje eu vim encontrar com ele. O coração de Clara está disparado. Ela sente como se estivesse num filme mudo. Cada gesto que o homem faz, cada palavra que ele diz, tudo é tão bonito. Sabe que o café faz com que ele se lembre do outro homem. Ela pode sentir o velho astro tentando atrair o outro, fazer com que ele apareça. Aquele homem foi parte da magia inicial no palco do velho teatro. E, estranhamente, ninguém entra no café para quebrar o encanto. As horas do almoço chegam e vão. E as horas do jantar. O astro do cinema mudo continua esperando. De vez em quando, Clara ou Mark oferece alguma coisa para ele, mas ele sempre recusa, educadamente. Os dois descobrem que também estão vigiando a janela, vigiando a porta, à espera de um rapaz bonito de cartola e colete. Até que finalmente é a hora de fechar e o velho ainda está esperando. Muito cansado agora, ao que parece, mas despreocupado. Pergunta a Mark se pode ficar mais um pouquinho, sentado ao lado da janela. Claro que pode, diz Mark, e oferece ao homem o seu quarto de hóspedes. Propõe recebê-lo em casa para passar a noite.
e devolvê-lo à mesma mesa junto à janela no dia seguinte. Mas o homem tem certeza de que agora o amigo não vai demorar. Ele já vem, diz. Então Mark leva Clara para casa e volta ao café poucas horas depois para ver o velho. Primeiro Mark acha que o homem está dormindo, depois percebe que está morto. Na mão do velho, Mark encontra um recorte de jornal, velho e amarelado, e todo amassado, mostrando a foto de um rapaz bonito, de cartola e colete. Conta que ele morreu afogado em 1926. Na outra mão do velho está a mesma fotografia que ele mostrou a Mark e Clara, só que agora ela mudou. O rapaz bonito foi embora e só ficou uma luz suave no lugar onde ele estava. Mark e Clara guardam o recorte de jornal e a fotografia dentro de uma caixinha, perto da máquina registradora. Na véspera do Natal, quando tudo está bem tranquilo, os dois olham de novo o recorte e a foto. Cada um acha que foi perfeito o astro de cinema mudo ter morrido justamente onde encontrou seu verdadeiro amor. E sabe que ele veio ao Café Van Gogh esperar a que o amigo levasse consigo para casa finalmente. Mas o astro não será o último viajante a parar no Café Van Gogh em sua volta para casa. Vai haver mais. Na verdade, um deles está pousando no telhado agora mesmo. A magia nunca se perde numa gaivota a caminho de casa. Terminaremos o livro amanhã, sexta-feira. Vamos para a nossa correção da língua portuguesa do livro Crescer. Das atividades de ontem, página 139. Peguem os livros e vamos lá. Ontem, a primeira pergunta era: qual o objetivo do vizinho pobre e do vizinho rico? Do conto A Cumbuca de Ouro e os Marimbondos. De um era ter o terreno para cultivar e pregar peça. Do outro, né? Pregar peça no pobre e se divertir às custas dele. Que acontecimento faz surgir um problema? O vizinho pobre encontra uma cumbuca com moeda de ouro. E aqui, para a gente completar os quadros de informações com as informações do texto. Situação inicial. O compadre pobre quer um terreno para cultivar. Situação que provoca um problema. O compadre pobre encontra uma cumbuca cheia de moedas de ouro no terreno do compadre rico. Vão olhando de vocês para ver se está certo. Não precisa estar igual do que eu estou falando. Pode ser parecido que está ok. Problema a ser resolvido. Ele leva a cumbuca para o rico, que lhe dá o direito à propriedade de um pequeno terreno. No entanto, vai buscar a cumbuca. O rico percebe que está cheia de marimbondo. Situação final. O compadre rico atira a cumbuca dentro da casa do pobre, mas saem moedas da cumbuca em vez de marimbondos. E assim o pobre fica rico. A 8 era uma resposta pessoal, então eu não vou corrigir. A 9 era: complete o quadro. E aí a gente tinha aqui né? No fim do dia, de volta à roça, passou na casa do compadre rico e contou que ele havia encontrado um tesouro embaixo da árvore da mata. É de quem conta a história. 2. Mas deixei lá porque estava em sua terra e é seu. Trouxe só um punhado para você ver que é de verdade. Este aqui, número 2, é o compadre pobre que está falando. 3. Pois fez muito bem, deixei ali de propósito para ver se você devolvia. É o compadre rico que está falando. Mentiu o rico pegando aquelas moedas brilhantes, já ganancioso. Esse é de quem conta a história, o narrador, né? 5. Não imaginava como aquele tesouro havia ido parar no seu terreno. Talvez algum bandido estivesse escondido e fora preso. Ou alguém podia ter guardado e morrer antes de buscar. Era muita sorte a dele. 5. Que é também de quem conta a história. B. Quem conta a história? E aí aqui a gente marca o X na parte, né, de alguém que não faz parte da história. Quem conta a história é o narrador, não é nenhum personagem da história. Agora a gente vai para a página 141. E aí vocês vão fazer a atividade de hoje, a gente corrige amanhã. A história se passa em um lugar e em períodos determinados. Em que lugar a história acontece? Aí tem que ir lá ver qual é o local, né, onde a história acontece. Quanto tempo ela dura? Então, lá no texto, é uma pergunta que está explícita. Lá no texto tem quanto tempo ela dura. Então, vocês vão pegar e responder aqui. O conto popular costuma se desenvolver em um período de tempo curto.
e em um espaço limitado. Então, geralmente tem uma quantidade ali de tempo, 1 dia, 2, aí vocês vão olhar lá. Leia o trecho e observe as expressões destacadas. Há muito tempo, mas também não há tanto tempo assim, numa terra meio parecida com essas terras que a gente vê por aqui, era uma vez 2 vizinhos. Essas expressões indicam o tempo exato em que a história acontece, indicam que não sabe exatamente quando ela acontece ou não indica quando a história acontece. Vocês vão escolher uma alternativa. No conto popular, não é possível saber quando a história acontece, ela se passa em um tempo indeterminado. O compadre rico decidiu pregar uma peça, por 2 vezes no pobre. Que peças foram essas? A gente também tem que procurar lá no texto. B. Qual era a intenção do compadre rico ao pregar essas peças e por quê? Gente, não coloca só a intenção, tem que colocar o porquê também, tá? Qual é a sua opinião sobre a atitude do compadre pobre em relação às peças do rico? 13. Como você entendeu esse trecho no final do texto? E foi assim que o pobre ficou rico e o rico ridículo. Respondam, né? Façam as interpretações, o estudo do texto e respondam as questões. E aí amanhã a gente corrige essas também. Na aula de matemática, mudando agora para a aula de matemática, do nosso livro de matemática, a gente estava na página 80 e 81. Na página 80, a gente tinha os trapézios e paralelogramos. A gente aprendeu que quadriláteros têm somente um par de lados paralelos. E eles são chamados, quadriláteros que têm somente um par de lados paralelos são chamados de trapézio. E quadriláteros que têm 2 pares paralelos recebem o nome de paralelogramas. E aí a gente tinha uma pergunta no quadro aqui embaixo, quais eram os quadriláteros que são paralelogramas? Ou seja, que tem 2 pares de lados paralelos. Então, a gente tem o D, o H, o I e o J, que tem aí 2 pares de lados paralelos. E são paralelogramas. Na parte do dados, para a gente fazer os dados em uma tabela, eu organizei aqui para vocês verificarem como é que ficou a minha tabela. Só um minuto. Então, aqui ficou assim, ó, ocorrência por setores. Setor e quantidade. Serviços essenciais, 62. Produtos, 60. Assuntos financeiros, 49. Serviços privados, 19. Saúde, 6. Habitação, 3. E alimentos, 1. Tava bem simples de construir essa tabela, né? Eu já tinha dado a iniciação com vocês. A gente pegou as informações que estavam no gráfico e construiu uma tabela simples. Agora, a gente também vai trabalhar com tabelas na página 82. Consumo consciente. Alguns aparelhos eletrônicos consomem mais eletricidade que a geladeira, embora permanentemente ligados, só consomem energia quando o motor está funcionando. O motor só funciona para manter o interior em determinada temperatura. Uma geladeira em que a porta é aberta a toda hora consome mais energia. Durante a noite, como não é comum que as pessoas fiquem abrindo a geladeira, o consumo é mínimo. 1. Observe a tabela com os dados do consumo de energia de uma casa onde mora 2 pessoas. E aí tem os aparelhos, chuveiro, ferro, geladeira, lavadora. Aí tem o consumo por kilowatts, né, por mês. Se vocês olharem atrás da geladeira de vocês, vai ter uma etiquetazinha que sempre vem dizendo o consumo de kilowatts mês daquele aparelho, tá? Na verdade, é uma média. O que é uma média? É uma previsão. Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. Depende de como você usa esse equipamento. Por exemplo, a geladeira. Se você ficar abrindo a porta toda hora, você acaba consumindo mais, mas é um consumo médio que tem lá, tá? Então, aqui tem o valor do consumo dos kilowatts por mês e o custo mensal aproximado de energia que se vai pagar por esses kilowatts, ok?
Olhando nessa tabela, responda. Qual o consumo de quilowatts-hora por mês dessa família? Então, a gente precisa fazer um cálculo para a gente chegar, né, no resultado aqui. E qual o custo mensal aproximado? Então, a gente vai fazer o cálculo do consumo em quilowatts e depois do valor mensal aproximado. Pesquise na conta de luz da sua casa qual é o consumo total de quilowatts hora. E aí vai ter, se pede para a mamãe uma conta de luz, que lá vai ter determinado o valor do quilowatts. E vocês anotem aqui. Converse com a turma da classe o que pode ser feito para diminuir esse consumo. Então, aqui como a gente não pode conversar com a turma da classe, né? Eu vou pedir para vocês deixarem as ideias de vocês lá no nosso WhatsApp com as professoras. Então, essa pergunta aqui, você vai conversar com a mamãe, com o papai, como é que faz para se diminuir o consumo de energia? Por exemplo, da geladeira, a gente viu aqui, né? A mamãe já não brincou com vocês, não faz a geladeira de televisão, porque abre a geladeira e fica lá olhando. Essa geladeira aberta, ela consome mais. Então, assim, vou dar um exemplo de consumo de energia, de diminuição do consumo. Abrir a geladeira somente quando for pegar algo e já sabendo o que se vai pegar lá dentro, né? Não ficar lá olhando o que quer. Tem um chuveiro, tem uma maneira de economizar energia no chuveiro, na lavadora de roupa, no ferro elétrico. Aí vocês vão conversar com a mamãe, com o papai, com a vovó, com o responsável de vocês. Eles devem saber todas essas informações, vão passar para vocês e vocês deixam lá no grupo de WhatsApp aí a dica de vocês. Como é que a gente pode fazer para economizar energia elétrica com o ferro de passar, com o chuveiro? Deixem lá no WhatsApp as dicas de vocês. Ok? Por hoje é só. Até amanhã. Fiquem com Deus. Tchau.